Glória ao nome de Jesus. Eu queria te cumprimentar aí com a paz que excede entendimento. Amém? Bora para cima para mais um conteúdo hoje. Hoje é conteúdo bíblico, não é isso? E hoje eu deixei um elogio aqui para você, tá bom? Quase me esqueço. Você é paciente. Isso aí. Você é paciente. Está ali o livro ainda, tá bom? E uma outra opção eu quero apresentar para você. Você que não queira esse livro dado, mas queira abençoar aí o meu ministério. Você sabe que eu vendo livro, não é isso? Se não sabia, tá sabendo agora. Eu vendo livro. E cada livro desse, inclusive esse que está ali, ó, ele custa R$60. Mas comprando a partir de 2 livros aí, ele sai pela metade do preço. Então esses 3 aqui, ó, sairia no preço normal a R$180, tá bom? Os 3, tá? Porém, pegando os 3 na promoção, os 3 vai sair a R$90, tá? Você que queira comprar esse livro aí, abençoar a minha vida, abençoar o ministério, R$90 você leva os 3, amém? E como eu disse, hoje é dia de conteúdo bíblico. Bora pra cima, abre sua Bíblia aí em Atos capítulo de número 15, versículo de número 36 ao 41. Hoje vamos aprender aí umas lições importantes. 36 diz assim, ó. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. 37. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, ou João Marcos, né? 38. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. 39. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. 40. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. 41. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Dentro desse texto aqui a gente percebe que não basta só ter intenções boas para fazer a obra de Deus. Você precisa ter intenções boas, mas também saber como colocar para fora essa intenção. Como colocar essa intenção para fora na prática de uma maneira mais saudável possível. Dentro desse texto você vai observar que Paulo e Barnabé têm uma intenção muito boa aqui. Olha, Barnabé, vamos voltar a visitar os nossos irmãos que nós já pregamos a palavra, já discipulamos em Cristo. Vamos voltar a vê-los só para ver como eles estão. Como eles estão no seu cotidiano, como eles estão na caminhada com Cristo, como que a vida espiritual deles tem se desenvolvido. Paulo e Barnabé aqui eles mostram uma intenção aqui muito boa, porque eles se importam não só em ganhar para Cristo, mas eles estão se importando aqui em também manter em Cristo. E como que eles fazem isso? Voltando a visitar os irmãos que eles já tinham pregado, voltando a visitar os irmãos que eles já tinham ensinado. Isso aqui é uma lição para nós, que às vezes ganhamos uma alma para Cristo. Não só ganhar para Cristo, mas também visitar, para ver como eles estão, para manter em Cristo. E às vezes, a alma que você ganhou para Cristo está longe não.
está muito perto da sua casa. E seria até bom, você que está me vendo hoje, às vezes fazer uma visita para essa pessoa para saber como que essa pessoa está. Como que está a vida espiritual dela? Como está o dia a dia dessa pessoa? Entende? Então Paulo aqui nos apresenta uma intenção muito boa. Não só ganhar para Cristo, mas também manter em Cristo. Repara bem que a intenção não é top. A intenção não é muito boa, mas de repente os dois vão conversar. Olha, Paulo, seria bom a gente levar João Marcos nessa viagem com a gente. Ele vai nos servir muito, vai nos ajudar muito. Paulo, então, ele vai meio que se segurar um pouquinho, ele vai dizer assim: olha, Barnabé, não seria bom não levar João Marcos. Mas por que, Paulo? Porque João Marcos, em Atos 13:13, ele nos abandonou numa obra que a gente estava fazendo. Ele não tinha maturidade o suficiente para continuar conosco. Ele não era evoluído, não tinha maturidade o suficiente para nos acompanhar na viagem, ou não nos acompanhou naquela viagem. Então, se ele nos abandonou em uma, é provável que nessa aqui também ele vai nos abandonar. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está pegando um erro de João Marcos e potencializando, ao ponto de dar a entender que João Marcos, para esse tipo de obra, já não servia mais. E eu percebo uma coisa que tem muito no nosso meio evangélico, muito no nosso meio cristão. Às vezes, você está fazendo a obra de Deus com afinco, acertou 99 vezes, acertou muitas vezes, mas um erro que você tem, você já não serve mais. Já não serve mais para realizar a obra que você, desde o começo de sua chamada, vem realizando. E a gente é um pouco hipócrita. Por quê? Porque a gente quer potencializar o erro dos outros e ainda dá sentença. Não serve mais para realizar essa obra. Quando, na verdade, deveríamos avaliar os nossos conceitos. Deveríamos avaliar os nossos erros. Parar para pensar que nós não temos aqui que potencializar o erro dos nossos irmãos, ou viver potencializando, que é isso que acontece no nosso meio muitas vezes. A gente potencializa tanto o erro dos irmãos que esquece da qualidade deles. Depois, o próprio Paulo vai pedir a ajuda desse mesmo João Marcos aqui, que ele está rejeitando. Depois, o próprio apóstolo Paulo vai pedir a ajuda desse mesmo João Marcos aqui, que ele está dizendo, não leva, não serve para isso aqui. Depois, ele mesmo vai pedir ajuda. Então já é uma coisa para a gente avaliar, que a gente não deveria potencializar erro de ninguém. Se errou, é lógico, senta, conversa, trata o erro. Só que o que a gente deveria aprender é a potencializar qualidades e não erro. O que Paulo faz aqui, ele pega um erro de Atos 13:13 de João Marcos e potencializa, não serve mais. Só que isso não deve acontecer no nosso meio. A gente tem que pegar sim o erro, tratar o erro, mas potencializar a qualidade dos nossos irmãos. É isso que o nosso mestre nos ensina. Um outro ponto aqui, você vai perceber que dentro dessa conversa entre Paulo e Barnabé, leva João Marcos, não leva João Marcos, leva João Marcos, não leva João Marcos, até porque na Bíblia Viva, se não me falha a memória, ela vai dizer que João Marcos era primo de Barnabé, mas na verdade ele era sobrinho de Barnabé. João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. E nessa briga de Paulo e Barnabé, de leva, não leva, leva, não leva, leva, não leva, os dois tiveram uma discussão ferrenha, tiveram uma discussão bruta, ao ponto de um se afastar do outro. Olha que coisa interessante, preferem brigar, se afastar, se orgulhar, dizendo, eu tenho a razão, João Marcos nos abandonou, tá com razão? Beleza, mas João Marcos é meu sobrinho, beleza, os dois ali estavam com a razão, e querendo ou não, os dois, um se afastou do outro.
Um se afastou do outro por causa dessa tamanha contenda. E o que nós aprendemos com isso aqui, irmãos? Nós aprendemos que às vezes, por não pararmos para pensar em pontos de vista diferentes em uma situação, acabamos brigando. Quer ver uma coisa? Imagine se Paulo e Barnabé tivessem ali se equilibrado um pouco, não deixasse o orgulho aflorar, mas tivesse se equilibrado um pouco, falado assim: Paulo para Barnabé: olha, Barnabé, você quer levar João Marcos? Beleza, ele nos abandonou uma vez, mas faz assim, já que você quer levar, você vai com ele para Chipre, que é para onde Barnabé vai, com João Marcos. Você vai com ele para Chipre então, e eu vou com Silas para outro lugar. Aí se ele te abandonar, aí é você e ele, tá bom? Esse é um erro que já nos ocorreu, e querendo ou não, a pessoa, ela perde um pouco da credibilidade. Não poderiam fazer isso? Apresentar pontos de vista diferentes, isso é só um que a gente colocou aqui, mas não poderiam se acalmar e apresentar pontos de vista diferentes para resolver a situação, mas preferiram brigar. Engraçado que a gente está olhando esse texto hoje e parece mesmo até engraçado, só que grande parte das nossas brigas e discussão é por causa disso. Por causa de orgulho. A gente não para, não se equilibra e não para pensar em pontos de vista diferentes para ser colocado na situação. A gente prefere se aconchegar na nossa razão, no nosso orgulho, e dizer: eu estou com a razão. Aí o outro vai dizer: não, mas eu estou com a razão. Paulo diz: eu estou com a razão porque ele nos abandonou. E Barnabé vai dizer: mas eu estou com a razão porque é meu sobrinho. Cada um se fecha na sua razão. E o que acontece com a gente hoje é isso. Cada um se fecha na sua razão, quando na verdade deveríamos ser um pouco mais maduros em apresentar pontos de vista diferentes, se acalmar e resolver a situação como adultos. Então é isso que esse texto nos ensina. Quando lhe chegar alguma situação, não se feche na sua razão. Muito pelo contrário, apresente pontos de vista diferentes, se acalma, respira fundo. Eu sei que é difícil algumas situações, mas respira fundo, resolve a situação, apresenta pontos de vista diferentes e para de se fechar na sua razão. Amém? Esse é o ensino de hoje, acredito que fundamental aí para o seu desenvolvimento cristão, para você que congrega em uma igreja. Não basta ter intenções boas. Às vezes, você precisa colocar para fora essa intenção da maneira mais saudável possível. Beleza? Primeira coisa, visite os irmãos que você ganhou para Cristo, principalmente aqueles que moram perto da sua casa. Segundo, não potencialize o erro. Potencialize a qualidade. Terceiro, brigue menos, apresente mais pontos de vista para resolver a situação e se acalme. Beleza? Deus abençoe, bora para cima, seja fonte e reserve um tempo com Deus no seu dia.